Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos ter o prazer de ter o irmão Sandro, convidado da casa hoje para palestrar aqui e trazer um pouco da palavra do Evangelho, né? Uma interpretação bem fundada e estudada, né, irmão? Então, eu convido o irmão a vir para frente aqui para iniciar essa palestra. Queridas amigas, queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Carregado dos nossos mais sinceros votos de que os objetivos que a espiritualidade maior traçou para todos nós nessa noite se cumpram. E antes de iniciar a palestra propriamente dita, gostaria de lembrar uma colocação do Cristo. Aquele que quiser se fazer grande perante meu Pai que está nos céus, faça-se pequeno perante aos outros, aos seus irmãos. Como não preciso fazer muito esforço para ser pequeno, porque nasci e não cresci muito, eu vou pedir licença para subir aqui para ficar melhor para vocês, que vocês possam enxergar. Pois bem, brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. E nos apraz muito, como dissemos aqui a outra vez que estivemos, falar sobre o Cristo, falar sobre o Evangelho, falar sobre a lei divina, porque nós, enquanto criaturas humanas, enquanto filhos de Deus, enquanto espíritos que na carne transitamos na terra, temos alguns objetivos e esses objetivos precisam ser claros e entendidos para que a nossa existência possa ser vivida com eficácia, para que nós possamos, nesse trânsito pela terra, nesta passagem pela vilegiatura carnal, alcançar aquilo o que precisamos para que, ao término das nossas existências, possamos ter avançado alguns passos que não conseguimos avançar em existências anteriores. Portanto, a escolha do tema, quando o convite foi feito, ela foi uma escolha que diz respeito às nossas necessidades mais fundamentais na atualidade. Entender a lei de Deus e a relação que tem Jesus e o Evangelho e aquilo que podemos construir, aquilo que podemos auferir a partir do entendimento que temos da lei divina, a partir do conhecimento que possamos ter da proposta do Cristo, da sua passagem, do seu convite, da sua experienciação prática e a riqueza que existe quando nós procuramos conhecer o Cristo e, portanto, vamos de encontro ao Evangelho e passamos a usar o Evangelho como um norte para as nossas existências. Esta relação entre lei divina, Jesus e o Evangelho é de fundamental importância para nós. Vamos a algumas reflexões, porque Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele se preocupou com a questão da lei divina e, quando interrogando aos espíritos sobre ela, foi construindo um caminho, que é o caminho que nós vamos tentar reproduzir na noite de hoje, para que esse nosso entendimento possa ser um pouco mais profundo. Na questão 619, quando ele começa a interrogar sobre a lei natural, ele pergunta aos espíritos: a todos os homens facultou Deus meios de conhecerem a sua lei? Ele estava preocupado se Deus ofereceu a nós, criaturas humanas, recursos que nos possibilitassem entendermos, penetrarmos e vivenciarmos a lei divina.
E os Espíritos dizem que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Todos nós, segundo a resposta dos Espíritos, temos condições, estamos dotados de faculdades, de capacidades, para que possamos entender a lei de Deus. Porém, aqueles que são os homens de bem e aqueles que se esforçam por conhecê-la, conseguem entender melhor. Quando os Espíritos dizem isso, e quando eles nos falam em um homem de bem, nós podemos voltar, ou melhor, avançar no estudo do Espiritismo e no estudo daquilo que os Espíritos nos colocam e que Allan Kardec consegue sintetizar em algumas obras, quando vamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item Um Homem de Bem. E sempre faço uma confissão. A primeira vez que li o texto do Homem de Bem, na primeira frase me deu vontade de não tentar ser espírita. Porque na primeira frase já me deparava com alguns itens que até então na minha jornada percebia que não conseguia executá-los. Mas o texto avança e uma página se avança e cada vez mais as chibatadas no ego da criatura que acreditava-se como sendo uma criatura boa ou uma criatura mediana vão acontecendo em cada ideia que Kardec traz sobre o que é verdadeiramente o homem de bem. E ao término de aproximadamente 2 páginas de leitura, já me sentia alguém que com certeza não havia nascido para ser espírita. Mas, em determinado momento, Kardec fala que no item seguinte, quando fala dos bons espíritas, e confesso a vocês que já estava desanimado, porque na última frase do item anterior que fala o homem de bem, ele diz: não estão aí elencados todas as qualidades do homem de bem. Aí eu pensei, se aí não estão todas, então, desculpem a gíria, estou ferrado. Mas no item seguinte, quando ele fala dos bons espíritas, ele vai dizer, em determinado momento, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então a ficha começa a cair e começamos a perceber que para sermos homens de bem, para podermos penetrar no entendimento da lei divina, porque os homens de bem são aqueles que melhor a compreendem, para podermos começar a desvelar a lei divina, basta que nos esforcemos para sermos melhores, para paulatinamente irmos modificando os nossos pensamentos, que geram as nossas ações, e por consequência, modificando as nossas ações, temos condições de modificar todo o contexto que envolve a nossa estrutura espiritual. Então aí, aquele que sentia-se chibatado por 1 ou 2 textos, voltou para a brincadeira. Porque passou a ser factível ser um homem de bem, portanto ser um bom espírita, e quando refletimos acerca da lei divina, passou a ser factível entender a lei divina, compreendê-la. Porque aqueles que querem, que vão de encontro, que veem a necessidade de estar integrado à lei divina, estes conseguem um entendimento mais aclarado do que é a lei de Deus. E o interessante é que quando nós queremos, nós não precisamos fazer muito esforço. Porque as situações vêm ao nosso encontro para que nós possamos trabalhar em nós aquilo que é necessário para que esse entendimento se faça presente na nossa existência.
Então, toda criatura que quer compreender sobre o perdão, ela vai ser tocada no seu íntimo, no seu ego, na sua vaidade, para que ela possa relevar os atos do seu semelhante. É assim que age a lei divina. Não existe criatura que queira penetrar na essência do divino que não seja testada nas suas mazelas morais. Só tem essa forma. E quando ouvimos normalmente que o caminho pode ser pelo amor ou pela dor, nós normalmente não entendemos muito bem essa afirmação. Porque o caminho da dificuldade, o caminho das renúncias, o caminho das tribulações é o caminho do amor. Então, o caminho da dor é o caminho do amor. Porque aqueles que vêm à Terra e exemplificam para nós aquilo tudo o que é mais próximo do amor que Deus sente por nós, esses já passaram por todas as dificuldades que nós hoje passamos. Então eles já vivenciaram a experiência dolorosa para hoje dar os exemplos que nós precisamos. Então vejamos como, quando nós vamos procurando instruir as nossas mentes, o nosso coração começa a ser tocado para que nós possamos entender todas as situações que vivenciamos. Mas Allan Kardec continua. E na questão 621, ele faz uma questão, faz uma interrogação que muda toda a história do pensamento religioso, toda a história do pensamento filosófico. Às vezes nós não nos apercebemos que as questões mais simples, mais elementares, as respostas mais diretas são as mais profundas e aquelas que merecem de nós uma atenção maior para o seu entendimento. Ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Até então, se nós fôssemos católicos, a resposta seria na Bíblia. Se nós fôssemos judeus, a resposta seria na Torá. Se nós fôssemos muçulmanos, a resposta seria no Alcorão. Se nós defendêssemos quaisquer outras seitas ou religiosas, as respostas seriam os livros que compõem a base dessas seitas ou dessas religiões. Mas os Espíritos vêm nos dizer que a lei de Deus está escrita na consciência. A partir daí muda tudo. Porque, como já dissemos aqui outra vez em outra exposição, se assim é, então nós já nascemos com uma Bíblia impressa em nós. Nós já nascemos com a Torá impressa em nossa estrutura espiritual. Nós já nascemos com todas essas bases, todas essas referências gravadas em nós. E o que é melhor? Sem os erros que são de origem humana. Sem os erros que são gerados através das nossas mazelas e que são incorporados às estruturas religiosas. Então, nós já somos plenos na nossa criação. Mas Allan Kardec continua. Por quê? Se a lei de Deus está escrita em nós, então ele questiona: por que Deus oferece à criatura humana pessoas ou situações para que a lei divina seja revelada? Por que ele oferece pessoas para nos lembrar da lei divina, para nos mostrar, para nos exemplificar? E os Espíritos dizem que nós precisamos ainda dessas criaturas que vêm à Terra e exemplificam a lei divina, e nos demonstram a lei divina, e nos relembram ela, porque nós a esquecemos e desprezamos. Esquecemos e desprezamos
aquilo que está gravado na nossa essência. E quando nos esquecemos da lei natural, da lei divina, que é a bússola que nos orienta ao caminho da verdadeira felicidade, que é o mapa que nós temos para que nós possamos trilhar os caminhos corretos. Quando nós nos esquecemos disto, ou nós desprezamos isto, nós sofremos. As transgressões que nós fazemos, as rotas equivocadas que nós tomamos, são nesses momentos que nós estamos gerando as dores que nos conduzirão ou que nos reconduzirão para o caminho adequado. Então, nos queixarmos das dificuldades é nos queixarmos de nós mesmos. Nos queixarmos das dores é nos queixarmos dos equívocos que nós próprios cometemos que geraram essas dores corretivas. Então vejamos que quando vamos procurando penetrar no conhecimento do que é a lei divina, no conhecimento do que Deus nos oferece, nós somos obrigatoriamente convidados a mudar a nossa postura perante as situações. Porque se nós não temos este entendimento, aí sim nós podemos jogar a responsabilidade das nossas dificuldades em Deus. Ou nós podemos jogar as dificuldades da nossa jornada no planejamento reencarnatório que foi feito pelos benfeitores e que nós não tivemos condições de opinar. Mas quando nós entendemos que este planejamento foi feito baseado nas nossas existências anteriores e nos nossos equívocos, nós aí não temos direito de queixume nem dele. Nós temos sim o dever do trabalho para que nós possamos diluir essas questões que nos trazem as dificuldades e o sofrimento. Então, a lei de Deus está impressa em nós, mas nós a esquecemos e a desprezamos. Por isso Deus nos oferece pessoas para que nos relembrem a lei divina. E Kardec continua. Ele pergunta na questão 623. Os que han pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Resumidamente, os falsos profetas. Pessoas que, embora sejam extremamente inteligentes, embora tenham uma capacidade intelectiva, muitas vezes uma capacidade de persuasão muito grande, elas não estão dotadas do verdadeiro sentido que anima o verdadeiro profeta, que é o amor, que é a necessidade de ver o bem nascendo e florescendo em cada um daqueles que estão à sua volta. Os verdadeiros profetas, ou os verdadeiros enviados de Deus, e quando a gente fala profeta, a gente procura o verdadeiro sentido do profeta que tinha para os judeus da época. Pessoas que vinham à terra com a capacidade e com a missão de instruir os homens acerca da lei de Deus. Esse é o caráter do verdadeiro profeta. Esse é o significado de profeta quando a gente lê ele no Novo Testamento, quando a gente lê ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Não necessariamente alguém que faz predições sobre o futuro. Esta é uma característica de alguns dos profetas. Mas a pessoa que está animada do Espírito Divino, que está animada do desejo íntimo, do bem,
para a humanidade, e não só através de palavras, mas principalmente através dos seus atos, exemplifica tudo aquilo que diz, este é um verdadeiro profeta. Mas nós temos que ter cuidado com as criaturas que, conforme Kardec questiona, ele já se preocupava com isso, não estão animadas deste desejo íntimo do bem a todos, ou não estão animadas do Espírito Divino. E é aí que para nós, espíritas, fica um chamado irrevogável. Fica um convite que não pode ser negado por nós. Nós precisamos estudar Espiritismo. Nós precisamos conhecer as bases da doutrina espírita, para que não ficamos reféns de criaturas que estudam e que são inteligentes e que são persuasivas, mas que não estejam animadas desse verdadeiro Espírito Divino. E muitas vezes não por maldade, mas por questões que estão veladas ainda, por questões egoísticas veladas, conduzem outras criaturas ao desfiladeiro. Como dizemos, algumas vezes sem maldade, mas por não entender o verdadeiro sentido da doutrina espírita, que é libertador. Então, a nós espíritas fica o convite que é feito pelo próprio Cristo: instruirmos-nos na nova doutrina que dissipa o erro das trevas. Precisamos conhecer para podermos refletir, podermos ter as nossas opiniões, mas opiniões embasadas no estudo que fazemos. E não opiniões do eu acho que. Achismo para nós não pode servir. Então precisamos conhecer as bases da doutrina espírita e as bases do Evangelho para podermos discernir sobre as questões de doutrina espírita, de movimento espírita, mas fundamentalmente sobre as questões da nossa existência. Porque como vamos seguir um caminho se não sabemos o roteiro? E Allan Kardec continua. E na questão 625, ele interroga aos bons espíritos. Já que ele falou de lei divina, já que ele falou das características dos profetas, já que ele falou das criaturas que talvez tenham se equivocado na tentativa de elucidar a lei divina, então ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? É uma pergunta direta. Ele pergunta quem? Quem é a criatura que transitou pela terra, que foi a mais perfeita de todas e que deve servir de referência para todas as outras criaturas que transitam na terra? Vede Jesus, em algumas traduções. Outras, Jesus. Vede Jesus. Observa. Reflete. Conhece. E Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos Espíritos, que também, como a resposta de onde está escrita a lei divina, os Espíritos dizem na consciência, é uma resposta direta, sintética e objetiva. Mas assim como nós precisamos fazer uma série de reflexões para entender o sentido de a lei divina estar gravada na nossa consciência, precisamos também fazer uma série de reflexões para entender por que Jesus é o guia e modelo. E Kardec começa essas reflexões quando diz que para nós, para a humanidade que transita na Terra, Jesus é o exemplo mais puro da perfeição. E diz que o Espírito Divino o animava, ou seja, o Espírito da divindade, não colocando Jesus como sendo o próprio Deus, mas como
nos mostrando que Jesus fora um enviado de Deus e que teve a capacidade de passar tudo aquilo o que Deus queria que ele passasse para nós. Porque a conexão, a sintonia entre um e outra era perfeita. Então, a partir daí, muda também a nossa referência ou o nosso pensamento acerca do Cristo. Porque ele já não é mais uma figura a ser simplesmente admirada. Ele já não é mais uma personalidade que conseguiu dividir as eras. Ele é um modelo que precisa ser estudado, que precisa ser conhecido, que precisa ser entendido por nós para que nós possamos cumprir os nossos objetivos enquanto criaturas. Temos o dever de nos esforçarmos para entender, para penetrarmos no pensamento do Cristo, para que possamos imprimir este pensamento nas nossas existências, porque se ele é um guia e modelo, ele tem que ser imitado por nós. Ele é um modelo. O que é um modelo? Eu, na minha vida profissional, trabalho com fabricação de móveis. Se você quer fazer uma produção em série, você precisa fazer uma base, uma forma, um modelo, e a partir deste modelo você tem a capacidade de produzir 1.000, 2.000, 1 milhão, 2 milhões de peças. Mas você tem que ter uma referência, um modelo. É isso que Jesus é para nós. Ele é a forma, ele é a base, ele é o modelo que nós devemos procurar conhecer para então fazer conforme ele fez. Mas muitas vezes, para nós espíritas, esta afirmação dos espíritos e os comentários de Kardec e mesmo a publicação de uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que analisa algumas das passagens, algumas das máximas trazidas pelo Cristo, não são suficientes para que nós espíritas entendamos que é necessário estudar o Evangelho. Porque o Evangelho é onde estão contidas as informações acerca da passagem do Cristo e algumas das vivências dos seus colaboradores diretos: Paulo, Pedro, Tiago, Atos dos Apóstolos. Então, é preciso que aquelas criaturas que se dizem espíritas sejam também criaturas cristãs, porque o Espiritismo, a partir da questão 625 que citamos aqui, passa a ser uma doutrina cristã. Ele não é só uma doutrina de base científica para estudar o fenômeno mediúnico. Não. Ele é uma doutrina que tem por objetivo fundamental a transformação da criatura e a prática da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, o trabalho dentro do movimento espírita. As atividades de difusão doutrinária, elas são mecanismos para que nós possamos entender melhor a doutrina espírita, as leis divinas, o Evangelho e Jesus, para que nós possamos nos modificar. Então, urge que nós conheçamos o Evangelho. Mas a questão é, quantos de nós já demos uma lida rápida, breve, no Novo Testamento? Quantos? Tenho certeza que o número é baixo, o percentual é baixo. Agora, quantos de nós já estudamos ou começamos um estudo do Evangelho,
do Novo Testamento. O número dentro daquelas pessoas que se dizem espíritas é muito baixo. O percentual é muito baixo. Então a maioria de nós sequer conhece o seu modelo. Muito embora sabemos que se nós tomarmos como roteiro de vida tudo aquilo que está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos aí material para diversas encarnações. E se nós conseguirmos fazer tudo o que está ali, nós, na próxima existência, não nos preocuparemos se estaremos na Terra ou não como um mundo de regeneração. Porque se nós fizermos tudo o que está ali, a gente não estará mais aqui. Nós conseguiremos alcançar patamares mais elevados. Porque o objetivo de todos nós que transitamos pela Terra não é permanecer aqui. É alcançarmos um dia a angelitude. É claro que dificilmente alcançaremos nesta existência. Mas podemos começar a trilhar, a penetrar no verdadeiro caminho que conduz à felicidade já nessa existência. Quando entendermos que viver aquilo que o Cristo nos deixou é fundamental. Então, meus irmãos, o convite é que possamos nos destituirmos dos nossos equívocos, das nossas mazelas, sabendo o porquê precisamos fazer isso. E a forma mais eficaz de conseguirmos isso de maneira natural, tranquila e serena é conhecendo o nosso Mestre. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.